Oi, gente! Esse vídeo vai ser a continuação do da semana passada, em que eu falei sobre como o toque funciona, quais atitudes terminam reforçando e piorando os sintomas desse quadro, e hoje a gente vai conversar sobre maneiras de lidar melhor com os sintomas, né, desse quadro, o que a gente pode fazer para diminuir a sensação de as obsessões, as compulsões. Então, fica comigo que eu vou te trazer possibilidades. E vou deixar também na descrição o link tanto do primeiro vídeo, caso você queira assistir, acho que é interessante assistir, e também vou deixar o link do livro que eu utilizei para me basear para o conteúdo desses dois vídeos, que é o Livre da Ansiedade. Vou deixar o link na descrição, tá bom? Para quem caiu aqui de paraquedas, eu sou Letícia Lira, psicóloga clínica. Aqui no meu canal eu falo sobre psicologia, sobre livros, filmes, afetos humanos. Então, se você se interessa por algum desses temas, se inscreve, ativa as notificações, porque toda semana eu busco colocar um vídeo aqui novo para vocês com todo o carinho do mundo. Bom, como vocês viram no vídeo passado, o que a gente precisa para lidar com o toque é tudo menos tentar se livrar dos pensamentos obsessivos. Esse caminho é constituído de permitir a presença dessas obsessões e compulsões sem dar tanta significância, importância ou urgência a elas. Eu sei que é um caminho árduo, muitas vezes não é fácil, mas é a possibilidade que se existe para que possa realmente existir uma convivência melhor com os sintomas do toque. É bom salientar que muitas vezes não é possível eliminar por completo esses sintomas dos pensamentos obsessivos e as compulsões, mas essas técnicas que eu vou trazer para vocês, e existem outras também, tá, gente? Elas podem trazer oportunidades de tornar essa lida um pouco menos dificultosa, um pouco menos penosa. E a partir do momento que a gente entende como o mecanismo funciona do desenvolvimento do toque, que eu explico melhor no primeiro vídeo, fica um pouco mais fácil de entender como lidar com essas situações. Então, eu vou trazer 6 passos aqui que possivelmente vão te ajudar a reduzir os sintomas do toque. O primeiro passo vai ser identificar qual é o medo principal quando surge esse pensamento indesejado e quais são os outros medos que existem junto com essas obsessões. Por exemplo, o medo de ser contaminado, o medo de fazer algo indevido, de ser violento, o medo de desorganizar o ambiente. Depois você vai listar o que esses pensamentos predizem, né, sobre a realidade. Por exemplo, se eu pegar na nota de dinheiro, eu vou me contaminar com uma bactéria mortal. Ou se eu tiver um pensamento violento, eu vou cometer um ato violento. Ou se eu tiver fantasias sexuais, eu vou ter problemas. O segundo passo é identificar suas compulsões. O que é que você faz quando você pensa naquilo que te traz desconforto, medo? Então, a partir dos pensamentos obsessivos, o que eu faço para aliviar, neutralizar ou satisfazer esses pensamentos? Isso vai focar muito mais nos comportamentos diante, como uma reação, né, desses pensamentos que você tem. Por exemplo, se eu encosto numa nota de dinheiro, como eu falei anteriormente, se eu toco no corrimão, ou se eu uso um banheiro público, eu acho que eu vou me contaminar, eu posso assumir comportamentos de evitação. Evitar ir em banheiro público, evitar tocar em dinheiro, evitar tocar no corrimão ou nas maçanetas. E aí você pode montar colunas com essas situações, a coluna dos medos, a coluna do que esses medos falam, predizem, né, sobre o futuro, e a terceira coluna sobre as compulsões que acompanham cada um desses medos, para você ter uma visualização mais clara do que está acontecendo contigo. O terceiro passo é reconhecer quais custos e quais benefícios você vai ter caso você passe a se expor a essas situações que te geram ansiedade e medo. Usando os exemplos anteriores, se você for passar a pegar numa nota de dinheiro, numa cédula, se você for usar um banheiro público, quais são os benefícios e malefícios disso para você, sabendo que quanto mais você se expõe a essas situações, maior o benefício, né, maior a possibilidade de você se acostumar com aquilo e viver menos esses sintomas compulsivos, né? Vou colocar aqui uma tabela do livro que eu estou utilizando como referência
para ilustrar mais ou menos quais podem ser os benefícios e os custos de se colocar nessa situação de exposição. O quarto passo é entender que os meus pensamentos são diferentes da ação, são diferentes da realidade, e que não necessariamente eles vão se tornar reais. Se eu ficar falando repetidas vezes que eu vou ter um ataque cardíaco, ou que eu quero ficar louca, eu quero ficar louca, eu quero ficar louca, será que isso vai acontecer na realidade? Não, né? Então, um dos exercícios propostos no livro é que a gente possa falar em voz alta aquilo que a gente tem medo. Por exemplo, eu vou ser contaminada, eu vou ser contaminada, eu vou ser contaminada. Ele propõe meia hora por dia no livro, mas eu acho esse número talvez não muito real para a nossa rotina. Mas se você tiver 10 minutos no seu dia, é melhor que isso exista do que não, né? De você poder experimentar fazer isso durante 10 minutos, ficar falando isso de maneira tal que o seu pensamento se torne mais, deixe de ser um vilão para se tornar algo monótono e não ter tanta relevância assim na sua vida. E já pegando o gancho, o quinto passo é tentar personificar, transformar essa obsessão, saindo do lugar de vilã para um lugar de uma persona mais ridicularizada, mais divertida, né? Vamos pensar o seguinte: a gente pode pensar que a obsessão é uma convidada da nossa festa, em que a gente entende que ela tem um direito de estar ali, mas a gente acha ela muito esquisita, muito estranha e desagradável. Mas a gente sabe que a gente não pode expulsá-la, então a gente tem que conviver com ela. Mas ela não é uma pessoa assim que vai matar alguém, que vai fazer uma coisa absurda, ela simplesmente está ali presente, né? Então a gente aprende a conviver. Ou a gente pode pensar na obsessão como um palhaço, né? Um palhaço pequenininho, como tem um exemplo no livro, né? Ou a gente pode transformar a obsessão numa canção, tipo, eu tenho medo de ser contaminada, pegar essa frase e transformar numa canção e falar em voz alta no seu dia a dia. Isso vai fazer com que a obsessão saia desse lugar de intocável, de algo aterrorizante, para algo normal, naturalizado, algo que a gente aprende a conviver no nosso dia a dia. Uma ideia que pode ajudar, talvez, a ver a obsessão de forma diferente é que, na verdade, o que acontece no toque é que as pessoas que vivenciam esse transtorno, elas têm um instinto mais aguçado diante das ameaças na vida real, né? Então, eles têm uma percepção mais apurada daquilo que pode trazer transtornos. A pessoa se torna mais hipervigilante. Então, é como se fosse uma evolução, né? Uma adaptação evolutiva, um comportamento de adaptação evolutivo mais aguçado na pessoa que vivencia o toque. E o sexto e último passo é hierarquizar ali na tabela dos medos que você já fez, qual é a que gera menos incômodo para aquela que gera mais incômodo. E para que você vai fazer isso? Para que você possa pegar primeiro o medo que te gera menos incômodo e começar a se expor a esse medo. Então, isso vai ser feito inicialmente através de algo que é chamado exposição imaginária. Se você tem medo, por exemplo, de se contaminar tocando na maçaneta, você pode começar a imaginar, fechar os olhos, imaginar que você está tocando na maçaneta sem cumprir os rituais, sem cumprir as compulsões que vêm depois disso, como lavar as mãos repetidas vezes, né? Evitar tocar, enfim. Então, você vai imaginar que está tocando e não vai lavar as mãos após isso. Essa exposição, essa imaginação tem que ser algo que gere desconforto. Não adianta pensar em algo rapidinho e que não gera quase nada, que é fácil de pensar. Tem que ser algo que gere desconforto, que você passe pelo menos 10 minutos ali pensando naquilo. Isso pode ser feito de forma diária, até que você não sinta tanto desconforto assim, e você possa passar para a próxima etapa, que é realmente vivenciar isso na realidade, pegando de fato numa maçaneta. Isso é um exemplo mais simples, mas você pode adaptar isso de acordo com sua realidade. A proposta é que você vá, aos pouquinhos, gradualmente, se colocando, se propondo desafios, né, de se expor, de sustentar um pouco mais a ansiedade, o medo, a preocupação, e cada vez que você vai se expondo, teu organismo vai entendendo que aquela situação não é ameaçadora assim, e que ela não vai gerar a catástrofe que você imaginou que aconteceria. Outras práticas que podem ser pertinentes nessa lida
se você sente que a urgência para realizar a compulsão está muito grande, você pode tentar adiar essa realização. Por exemplo, se você sente uma urgência muito grande de mover essa piranha tá assim e ela tem que ficar assim. Então, você tenta adiar isso 10, 20 minutos, né? Espera 20 minutos para fazer isso. E outra possibilidade é quando você está praticando o ritual de compulsão, é você parar no meio do ritual antes que chegue naquela sensação de alívio, de completude, para que você possa fazer outra coisa, assim, vai, sei lá, tá lavando a mão, e antes de você terminar de ter aquela sensação de alívio, para no meio, vai fazer um lanche, vai se olhar no espelho, vai fazer outra coisa, porque é justamente isso que vai sustentar um pouco mais o desconforto e te tirar dessa compulsão de aliviar, né, de ilusão de que vai aliviar teus pensamentos. Essas exposições podem ser controladas ou acontecer espontaneamente, mas é legal que tenham situações espontâneas no seu dia a dia que te coloque de frente com os seus medos para que você possa realmente sair desse ambiente controlado. E isso deve acontecer gradualmente, na verdade. É importante fazer isso em partes e não tentar neutralizar tudo de uma vez, né, para que não haja frustrações e para que seja muito mais fácil de se concretizar. Não espere se sentir pronto para fazer isso, porque não vai existir nenhum momento que você vai se sentir completamente pronto. Vai realmente ser necessário sustentar um nível de desconforto, de ansiedade, preocupação, medo. E só assim vai ser possível sair de uma postura de catastrofizar, de vigiar, de controlar, para uma postura de compreender, deixar passar e naturalizar. A recaída dos pensamentos pode acontecer, mas sempre vai existir a possibilidade da retomada desses exercícios e muitos outros que existem caso vocês pesquisem, comprem livros, etc. Mas se você sente que sozinho ou sozinha é algo muito difícil de ser feito, né, de passar por essas etapas, talvez seja necessário você conseguir encontrar um profissional que esteja apto a te ajudar, como um psicólogo, um psiquiatra, para que você realmente possa ter uma vida mais livre, né? Menos pesada, com todos esses sintomas que trazem tantos prejuízos e podem piorar. Para me mostrar que vocês curtiram um vídeo ou que te ajudou de alguma forma, eu peço com muito carinho que vocês curtam, compartilha com alguém que vai se beneficiar, com o grupo da família, dos amigos, enfim, e que vocês principalmente possam se inscrever e ativar as notificações aqui no meu canal, porque isso ajuda no crescimento dele e ajuda a distribuir esse conteúdo para mais pessoas que possam se beneficiar disso. Então, até o próximo vídeo e obrigada por assistir.